Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao meu novo curso GitHub Jenkins, automação e versionamento de cargas de dados. Primeiramente, estou muito feliz por você estar aqui, por você ter escolhido o meu curso para aprender Jenkins e GitHub, que são duas ferramentas que estão amplamente usadas no mercado, e a ideia é que você conheça para usar para qualquer recurso que você trabalhe com a área de engenharia de dados. Você pode automatizar até coisas ligadas à área de análise de dados, mas o nosso foco vai ser estritamente para engenharia de dados. Mas eu estou muito feliz. Esse curso é muito legal, muito interessante e espero que você tire tudo o que você precisa para trabalhar com jobs, com ferramentas para serem executadas em determinados horários, para que você possa fazer controle de versão de seus aplicativos, por exemplo, scripts criados em Python, em R, em C, em qualquer linguagem, você usar isso controlando a versão. Então a ideia é que a gente aprenda a trabalhar com essas duas grandes ferramentas do mercado. Todo engenheiro de dados que não conhece o GitHub está fora do mercado. Engenheiros de dados que não conhecem o Jenkins, a partir de agora eu vou conhecer uma ferramenta fantástica para fazer o controle de seus jobs, de suas execuções. Então vamos lá, vamos conhecer, vamos entender para que serve o Jenkins e o GitHub. Bem, a primeira coisa que eu gosto de deixar aqui bem claro no curso é a ideia ampla das ferramentas. Então, o GitHub e o Jenkins, o que seriam? Então, o GitHub é uma plataforma. Então, você vai ver que ela é uma plataforma web e essa plataforma você vai poder criar o seu lugar de armazenamento. Lá você vai versionar. O que é versionar? Todo job que você cria, você vai alterando, né? Todo script. Cria um script em Python. E vou fazendo diversas alterações. Sim, como é que você grava essas alterações? Eu fiz 20 alterações. Se eu quiser retornar uma determinada posição do script. Eu fiz um backup semana passada. Eu quero retornar esse backup porque eu lembrei que eu consigo melhorar a função a partir daquele ponto. Então você pode retornar o backup. Isso é através do Git. Então chama-se versionamento. Então a ideia é que você construa uma estrutura dentro do GitHub na web, que é gratuito. Você vai armazenar, vai versionar e vai colaborar. Você pode colaborar, outras pessoas podem trabalhar no seu código, tá? O Jenkins não, o Jenkins já é uma plataforma, é uma ferramenta de automatização de rotinas, de cargas. Por exemplo, em ETLs. Então a gente muito costumeiramente utiliza ETLs ou LTs. Então você vai poder automatizar com o Jenkins. De uma forma geral, o GitHub guarda seu código na nuvem. Ele gera um controle da versão que você está trabalhando, tá? Usando o Git, e vai criar o que a gente chama de ramificações, ou costumeiramente conhecido no mercado como branches, para que você possa testar toda a mudança que foi feita no seu código. E aí sim, subir o código de uma forma tranquila e saber que tem um backup lá. E que você a qualquer momento pode retornar ao script anterior. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, como subir o script em Python e controlar suas mudanças. Então, você mudou o script 6 vezes, está lá guardada a história de 6 vezes daquela estrutura. Então, você tem um versionamento desse contexto no Git. Já o Jenkins, você vai construir, você vai ver aqui essa construção. Claro, vamos usar alguns exemplos para que você perceba. Você vai fazer construção, teste, implantação de código, sem precisar fazer isso manualmente. Então você quer schedular que um código rode toda vez meia-noite. Você quer mandar um alerta, passar um e-mail, ver o log da execução, quanto tempo gastou. Tudo isso você vai fazer no Jenkins. Excelente, ele integra com diversas ferramentas de mercado. Por exemplo, algumas ferramentas de ETL super conhecidas, o Apache Hope, o Pentaho, o Talend. Aqui são exemplos. Você pode fazer muito mais e aí visualizar o histórico e o status de execução destes jobs, desses ETLs. Olha que coisa interessante, que coisa legal. Então, se você sabe trabalhar com GitHub, se você sabe trabalhar com Jenkins, você simplesmente está bem no mercado. Muito bem mesmo, porque são ferramentas amplamente utilizadas. Eu gosto sempre de colocar sites importantes. Então vou trazer os sites do Jenkins e do GitHub. O GitHub é no github.com. Você vai criar, a gente vai ver a instalação aqui, você vai criar o seu usuário e aí vai criar o seu repositório para guardar todos os seus scripts lá. A gente vai baixar, e o Git tem diversas ferramentas do mercado. A gente vai baixar a própria ferramenta da Git, que é o GitHub Desktop. A gente vai fazer download dele, tá? E você vai trabalhar com ele.
Vamos usar o Jenkins é nesse site, jenkins.io, é gratuito, né? Ele é open source, então dá pra você trabalhar. Nada aqui que você vai pagar, tá? Nada você vai pagar, nada. E a parte de documentação, que para mim é importante, você tem que ler. Não se resuma apenas ao curso, o treinamento lhe ajuda, lhe impulsiona, mas leia, leia bastante e procure na documentação mais detalhes, mais coisas que você pode usar no seu dia a dia. Então deixa aqui a documentação para que você possa trabalhar. Vamos lá, vamos falar sobre projetos em geral, misturando essa estrutura do Jenkins e do GitHub, para que você entenda para que ele serve. Então, vou colocar um texto aqui sobre elas, sobre ambas, como você orquestra uma carga de dados utilizando essas duas ferramentas. E tem projetos de dados que envolvam extração, então preste atenção, extração, transformação em carga, ou ETL ou ELT, que é extração, carga e transformação. Manter a execução organizada e confiável é essencial, todo mundo passa por isso. À medida que os fluxos se tornam mais complexos, a coisa vai ficando mais difícil de você controlar, cresce a necessidade de você fazer a orquestração. Isso é comum nas todas as empresas, pequenas, médias e grandes. Então você tem que se preocupar com a orquestração das rotinas, dos jobs. E de uma forma clara, você automatizá-la. Então é necessário que nesse ponto você utilize o Jenkins. Então você quer orquestrar, você quer automatizar, você quer verificar como foi a carga, quanto tempo gastou, qual foi o log? Jenkins. Com Jenkins é possível definir pipelines de carga de dados controlados por etapas. Você pode fazer várias etapas, com validações, logs e alertas. Cada execução segue um fluxo. Você vai ver isso, é visual. A gente está falando de uma ferramenta visual, o que evita falhas manuais, repetições desnecessárias ou inconsistências no horário de carga. Quando se trabalha com múltiplos scripts, ambientes de dependência, essa automação garante uma estabilidade e rastreabilidade. É tudo que a gente deseja hoje trabalhando com jobs, com scripts de carga, rastreabilidade. Já ao integrar essa estrutura com o GitHub, então assim, você trabalha, schedula, tem os seus jobs, os seus scripts e usa o GitHub para versionar. Você ganha ainda mais controle, porque o código dessa transformação ele vai ser armazenado. As configurações estarão parametrizadas através do que a gente chama de versionamentos. Vão ser versionados, guardados isso na web. Isso significa que qualquer alteração feita em um pipeline, olha que legal, mesmo que pequena, mínima, pode ser auditada, revertida, desistir, reverto e revisada além disso por outros profissionais. Então, o GitHub veio para dar um ajuste nesse controle. Ah, eu errei, agora o que é que eu faço? Perdi o script. Não, você não perdeu nada. Então você tem o GitHub para guardar esse controle. É uma prática fundamental para times, preste atenção, que prezam por transparência, colaboração e melhoria contínua. Então assim, são duas ferramentas que lhe ajudam a orquestração de cargas, fazem todo esse controle e você fica garantido dentro da sua empresa, sabendo que você não vai perder nada, porque você tem tudo registrado no GitHub, você tem tudo orquestrado no Jenkins. Então vamos adentrar mais nas ferramentas, para que você conheça, para que você entenda como é que elas funcionam de verdade. Então, Jenkins é uma ferramenta open source, usada para automação de processos. Ele ficou conhecido no mercado por sua aplicação em integração contínua, integração e entrega contínua, é o CI/CD. Então ela ficou muito famosa assim no mercado, mas vai muito além. E no nosso caso aqui, a gente vai usar para projetos de dados. Então Jenkins ele vai se destacar aqui no seu caso para engenharia de dados como um orquestrador confiável dos seus pipelines, scripts de carga, validações e movimentações entre estruturas de dados entre os diversos ambientes. Então o Jenkins ele tem uma base, executar tarefas automaticamente com base em gatilhos, em disparos. Você vai dizer um horário, um dia específico e ele vai lá e dispara o job e controla a sua execução. Que legal! Ele pode ser configurado para rodar em script sempre que um arquivo for alterado, um horário específico for atingido, por exemplo. Então, ó, cada pipeline para o Jenkins é chamado de job. Ele pode rodar um script em Python, executar uma transformação na Apache Hope, chamar uma API, conectar seu várias ações, tá? O agendamento, você pode configurar o Jenkins para executar tarefas automaticamente em horários definidos. Por exemplo, todo dia às 4 horas da manhã iniciar uma carga completa de dados. Olha que maravilha. Você não vai precisar fazer isso manualmente e nem utilizar coisas rudimentares, né? Existem ferramentas rudimentares não visuais
E aqui você vai ter todo o controle de log, tudo que você está fazendo. Então você vai ter log dos históricos, cada execução é registrada com detalhes, parâmetros, tempo de execução, resultado, sucesso ou falha. Imagine, deu certo, deu errado, por que deu errado. Maravilhoso trabalhar com Jenkins. É uma grande ferramenta. E o Git nem se fala, né? O Git eu acho que está praticamente em todo o mercado de software de dados do mundo inteiro. Então, é uma plataforma baseada no sistema de versionamento Git, usada para armazenar, organizar e controlar o histórico de alterações dos seus códigos. Tudo que você gera em código. Script em R, script em Python, em C, em qualquer linguagem. Mais do que um simples repositório, o GitHub se tornou uma ferramenta central na organização de projetos técnicos, inclusive em áreas como engenharia de dados, ciência de dados e automação. Na verdade, você usa o Git para tudo, né? Eu uso até para meu portfólio. Eu guardo documentos lá, guardo análise, guardo tudo. Mas aqui com o nosso foco, como é rotinas, execuções, a gente vai centralizar ele na execução de jobs. Permite que equipes trabalhem de forma distribuída, mas com um fluxo de trabalho coordenado e seguro. Cada alteração fica registrada, identificada e pode ser analisada ou revertida com facilidade. Quais são as características? Por exemplo, cada pipeline chama-se de job no Git. E aí você vai ter um repositório, um ou mais, tá? No caso aqui, a gente vai fazer um, obviamente, né? E o local onde todo o código de um projeto fica armazenado. Ele pode conter script, AIR, transformações de Apache Ruby, dentre outros. E você vai ter o controle da versão. Ele automaticamente vai fazendo esse controle. Cada alteração feita no repositório é registrada com um commit. Alterou, você vai ter que fazer um commit, puxando de sua máquina para a web. E aí ele grava lá, que legal. O histórico completo de alterações fica salvo. Com o autor, data, mensagem, tudo. Permite que você volte a versões anteriores ou compare mudanças com mais tranquilidade. Nossa, quem não trabalha hoje com Git? Quem é que não vai trabalhar com GitHub? Então, assim, é a ferramenta do momento, é a ferramenta que todos utilizam e você que está aqui, você precisa entender a sua necessidade. Quando você chegar na empresa, a primeira coisa que você vai ver é o GitHub. Todo mundo usa, todas as organizações utilizam. E aí, como é que a gente vai acessar o Jenkins? A gente vai acessar o Jenkins pelo jenkins.io, você vai ver isso, né? A gente vai lá no site, acessa a estrutura, você vai ver como é que funciona, pode ler, você tem diversas empresas apoiando, a gente vai ver isso. O GitHub é o seu site, o github.com, e você vai criar um repositório, vai criar seu login, muito simples, muito fácil. Nunca foi tão fácil você aprender a trabalhar com Git aqui comigo. E aí você vai poder organizar todos os seus projetos de dados lá no Git, tá? E aí a gente vai aprender essas duas ferramentas, o Git e o Jenkins, né? A gente vai aprender que elas juntas são poderosíssimas. Então, vamos trabalhar com elas. Como é que você vai fazer? A primeira coisa, pronto. A primeira coisa que você vai fazer é a baixa dos produtos. Então, assim, vou falar aqui nessa aula inicial que a gente vai precisar baixar. E as próximas 3 aulas é de instalação. Você segue as 3 aulas de instalação, tranquilo. Você vai instalar. Isso aqui é super tranquilo. Vamos instalar o Java, tá? No caso do Jenkins, neste momento, tá? As versões do Java JDK é a versão 17 e a versão 21. Mas claro, avançando do tempo, você tá, não sei quando você está fazendo o treinamento, possa ser que já tenha saído as outras versões. Então a gente vai baixar o Java, que é da Oracle. Então a gente vai fazer essa baixa do Java e instalar. Vou mostrar a você como é que faz. Depois você vai baixar o Jenkins, vai fazer o download, você também. Ele baixa na sua estrutura, na sua máquina. E aí você joga no servidor, onde você quiser. No nosso caso, vamos usar aqui a máquina que você está trabalhando, né? Para ficar super simples de você entender. E aí você vai fazer o download no jenkins.io, tá? Vamos fazer isso. E o último é o GitHub Desktop. Nós vamos baixar a versão Desktop GitHub só para fazer a conexão da sua máquina com github.com, ok? Onde está guardado o repositório é na nuvem, no github.com. Aqui você vai usar a ferramenta GitHub Desktop para poder fazer essa comunicação entre sua máquina e o github.com. Cara, aluno, eu estou muito empolgado, nossa, adoro trabalhar com Git. Jenkins nem se fala, já trabalha há muitos anos com Jenkins, né? É uma ferramenta de mercado que está aí. E espero que você
curta e aprenda muito, muito. Assista as próximas 3 aulas, que são as aulas de instalação das ferramentas. E aí sim a gente vai entrar na nossa estrutura de laboratório, onde você vai entender como trabalhar com essas ferramentas, tá bom? Lhe aguardo na próxima aula. Um grande abraço.